Olá, está começando o podcast Comande Sua Vida, Nessa Sander aqui, sempre com o objetivo de abordar o autoconhecimento de uma forma dinâmica, compartilhando conteúdos, reflexões e ferramentas que são úteis para os meus clientes e que podem ajudar você nesse processo de amadurecimento pessoal. E se você gosta do conteúdo, lembre de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. O tema de hoje é: aprenda a silenciar. Esses dias me perguntaram em um story do Instagram sobre o silêncio. Achei essa pergunta intrigante e simplesmente eu me deixei saborear um pouco com esse questionamento e com as reflexões subsequentes a essa pergunta. Foi como ver boa parte da minha vida em retrospecto e todo o aprendizado que o exercício de silenciar criou em minha vida. Eu particularmente acho difícil conceitualizar o resultado do silêncio nessa experiência de vida sem incluir a observação, a análise, a contemplação e a escolha. Chega a ser uma sensação intrigante essa do silêncio e contemplação, porque ao mesmo tempo que você não precisa fazer absolutamente nada, você tem total poder de escolha. Você já observou isso? Como se fosse um espectador da sua própria vida. Eu lhe garanto que é muito prazeroso e libertador. Sem papéis, sem necessidade de preencher qualquer lacuna de tempo, sem necessidade de provar algo para alguém ou refutar qualquer ideia, sem ego, só você e a sua consciência. E se você for realmente honesto com a sua vida, vai observar o quanto as suas ações podem ter sido um tanto mesquinhas até aqui. Digo isso porque muitas das suas falas tinham como objetivo servir ao seu ego. Quantas conversas foram ou são, muito provavelmente, sobre você mesma ou mesma, ou como uma forma de auto-julgamento, ou às vezes você está julgando o outro, mas você na verdade está fazendo confissões sobre você mesmo, uma necessidade de aliviar uma angústia, pedir ajuda em um momento de desespero, todas as variações de como o seu ego sente necessidade de se autopreservar e manter você distraído de uma evolução concreta. O silêncio é o que nos conecta com a consciência. E eu não estou falando aqui daquele silêncio que talvez você que está me ouvindo aí costuma usar quando fica chateado com alguém e não consegue falar sobre o que está sentindo, sobre os seus próprios pensamentos. Isso é apenas mais uma forma passiva-agressiva do seu ego se manifestar e te dar uma sensação de falsa individualidade e vai só enfraquecer você ao longo dos anos. O silêncio aqui vem da contemplação. Ou seja, você mantém a sua concentração em algo por um tempo determinado, sem abstrações, apenas meditando e refletindo sobre o que observa. Falando assim parece mais difícil do que na verdade é. Mas olhando aqui para as minhas experiências de vida também, 3 conceitos me ajudaram a desenvolver essa habilidade. Lembre que tudo que se trata do nosso comportamento pode sim ser desenvolvido. Então, o primeiro deles é a liberdade. Eu procuro olhar as escolhas das pessoas com amorosidade, principalmente quando isso tem um impacto no meu ego. Então eu pergunto, isso fará essa pessoa feliz? Ele é um adulto ou uma adulta, sabe o que faz. Note que isso não é uma justificativa, isso é um fato. A pessoa escolhe o que quiser. Eu rezo todos os dias para fazer boas escolhas e isso não necessariamente me livrou de fazer escolhas ruins. A verdade dura aqui é que eu colhi os resultados das minhas ações, ou seja, cada um é livre para escolher o que bem entender e eu olho isso e compreendo que eu posso escolher o que bem entender a partir do que eu observo. Não é muito mais simples? A segunda questão aqui, o não julgamento. Eu olho para o movimento do outro como um movimento de vida muito maior do que eu. Isso faz lembrar o meu lugar. Assim, eu tenho força para olhar para o que realmente pode ser mudado, as minhas escolhas. E o terceiro, escolhas. Nada em nossa vida é permanente e as escolhas podem ser feitas a qualquer momento. Use a sua consciência para fazer boas escolhas, escolhas que edificam a sua consciência
E esse desenvolvimento, autoconhecimento, isso sim, é indestrutível e permanente. Então lembre-se que não somos o nosso ego, somos a consciência que se utiliza do ego para se manifestar. Somos esse observador que tem escolha e observa as suas ações. Então, em suas interações, reduz esses hábitos danosos. O primeiro deles é: não espere que os outros compreendam mais a você do que você a eles. Não torne pessoal as limitações e dificuldades dos demais. Não nutra ressentimentos desnecessariamente. Nesse quesito, estamos todos no mesmo barco. A outra questão é: se você é adulto, simplesmente pare de culpar qualquer pessoa sobre as suas decisões ou sobre os resultados na tua vida. Assuma a responsabilidade. Como eu disse antes, não é seu lugar culpabilizar quem quer que seja sobre as decisões que toma. Tampouco é sua responsabilidade julgar o que o outro escolhe fazer com seus dons. Eu ouvi uma frase há muito tempo, não lembro de quem que é, mas quem se faz de vítima não olha para a solução, apenas procura aliados. E não é o que você quer, não é? Eu imagino que uma pessoa que escutou esse podcast até aqui, ela sabe que pode construir muito mais. Apenas libere a culpa e a necessidade de julgar. A outra questão é: livre-se das expectativas. Apenas aprenda a não esperar nada de ninguém. Isso não é só sobre o momento presente da sua vida, mas é sobre minha mãe isso, meu pai aquilo, meu irmão, meu marido, papapá. São conversas fiadas. Se livre dessas historinhas. O que foi, aceite como foi. Isso também é sinal de maturidade. Mas se livre das expectativas. Se vier algo de bom, desfrute, comemore. Mas não tenha expectativas. A outra questão é a raiva, né? Às vezes pode estar com raiva, frustrado, cansado, com fome. Não discuta, não entre em brigas. Apenas fique quieto até que você se acalme. Não tem como a gente voltar atrás do que foi dito em um momento de raiva. Então, use o silêncio e o distanciamento quando for necessário. Respondemos, às vezes agressivamente, jogamos palavras que machucam, interpretamos as coisas mais simples como sendo uma tentativa direta de nos machucar, reforçando a nossa crença do que a outra pessoa pode estar contra nós. Então isso acaba instigando também que os outros também reagem de uma forma agressiva com a gente. Como eu disse, aprenda a silenciar e tomar uma distância, até se acalmar. E quando você fez algo verdadeiramente ruim, eu sei que é uma ressaca amarga essa, a gente observar que realmente a gente foi cruel, que a gente foi mal, que a gente foi inconsequente, né? Eu entendo como que é, porque todos nós somos humanos e a gente sabe como que funciona a maldade também. Então, não se desculpa, assuma o que você fez, assuma que feriu e se comprometa a agir melhor e de uma forma mais assertiva a cada dia. Aprendi a ser mais assertiva com uma máxima dentro do Vedanta. Então, se você está pensando sobre alguém, ele deve ser o primeiro a saber. E se o que você pensa sobre ele não pode ser dito, então não pense mais sobre ele ou sobre essa situação. Ser responsável significa lidar com as nossas expectativas com responsabilidade. O que fazemos comunicando às pessoas de direito. No mais, permita, anote e trabalhe para cada dia ser a sua melhor versão. Se você gostou, compartilhe com seus melhores amigos e, se quiser, me conte o que achou enviando em direct para @psicóloga Vanessa Sander no Instagram. Eu vou adorar responder a sua pergunta. E para maiores informações sobre cursos ou atendimentos, acesse www.psicologavanessasander.com.br.